Para começar hoje, para a gente falar sobre mordomia, a gente precisa antes entender o princípio da mordomia. Por quê? Porque antes da gente entrar no nosso texto base, que vai falar sobre o que está lá na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, antes da gente entrar nesse texto base que fala muito bem sobre a mordomia, sobre o princípio da multiplicação, sobre o princípio do cuidado com as sementes, os talentos que o Senhor dá a gente, os recursos, a gente precisa entender onde que isso apareceu, onde que isso está na história da Bíblia, que não foi em Mateus que isso aconteceu. E a gente precisa entender que isso é um princípio bíblico. Princípio bíblico, todo princípio fala a respeito de base. Bom dia, Tianides. Fala a respeito de base, fala a respeito de raiz, fala a respeito de algo que não pode ser quebrado. Tudo que foi colocado como fundamento não pode ser quebrado nem mudado. Então, para a gente poder entender melhor sobre como aplicar a mordomia, como viver a mordomia, a gente precisa entender o princípio da mordomia. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Logo, mais uma vez, não é opcional, é um fundamento. Ele é uma base, ele é uma raiz. Então, antes da gente aprender todo o resto, a gente precisa estar com isso bem na nossa cachola. É um princípio, tá? Quando a gente vai lá olhar Gênesis 2 e 3, o melhor é 1, 2 e 3, mas principalmente o 2 e o 3, a gente vai ver que a mordomia começou lá. E a mordomia começou lá como um ato de adoração a Deus. Então, a adoração é um princípio da nossa vida. E o princípio de mordomia começou lá no livro do início, no livro dos princípios, no livro do começo. E a gente precisa, antes de qualquer coisa, colocar isso aqui e no nosso coração e não tirar mais. Então, é opcional eu aplicar a mordomia na minha vida? Não. Se você está andando com Cristo, não é opcional. É um dever e mais do que um dever. É um ato de obediência e de adoração. Princípio serve como base. E o que é mordomia? Mordomia fala sobre a função do mordomo, o ofício do mordomo. E quem é o mordomo? O mordomo é uma pessoa que foi colocada para administrar em uma casa alheia a dele as tarefas domésticas cotidianas. Então, todo mordomo é um administrador de algo que não é seu. Ele é um administrador de algo alheio. E o mordomo cristão está fazendo o quê? A gente vai ver lá na frente. Mas já pensando nos princípios, a gente vai ver hoje o que Deus colocou Adão para fazer, onde Adão estava, o que Deus mandou ele fazer e o que aconteceu nesse cenário. Mas eu preciso que vocês entendam então, mordomia é o ofício do mordomo. E o que o mordomo faz? O mordomo é uma pessoa que administra em uma casa alheia as tarefas cotidianas. Então, você, como mordomo cristão, é um administrador de algo que não é seu. E você tem que fazer isso todo dia. Todo dia você administra algo que não é seu, é do Senhor. A gente precisa já começar com essa definição antes de falar qualquer coisa sobre isso, tá bom? Mordomia é um ato de adoração, como eu falei. E o que é adoração? Quando a gente vai, no português mesmo, destrinchar essa palavra, é adorar mais ação, adoração. Adorar fala sobre reverência, reverenciar, render-se, se sujeitar a alguém. E a ação fala sobre um ato, um serviço, algo que você vai fazer por causa da sua rendição. Então, a mordomia é um ato de adoração, é um ato de rendição através da ação de administração. Então, eu tenho a minha rendição a Deus, eu me sujeito ao Senhor através do meu serviço de boa administração daquilo que Ele colocou para mim. Tá?
Então, mordomia é um ato de adoração. Por que eu estou frisando bastante isso? Porque não tem como a gente servir a Deus sem passar antes pelo ato de adorar, pela rendição. Tudo que você trabalha na igreja, tudo que você trabalha fora da igreja, tudo que você faz, que você se cansa, que você não dorme, que você fica horas e horas ali porque você está dizendo que está trabalhando para o Senhor. Se todo esse serviço, se você administra bem sua casa, se você administra bem sua família, se você administra bem seu dinheiro, se você administra bem sua saúde, seu corpo, seu trabalho secular, tudo que você faz e os seus ofícios na igreja também, se isso não passar pelo ato de rendição, não é mordomia. É só trabalho mesmo. Você só está fazendo porque você está fazendo. Você pode trabalhar para o reino sem estar trabalhando para Deus. E muitas vezes a gente, sem se tocar, faz isso. Porque a gente não sujeita o nosso ato de serviço à rendição ao Senhor. Tá? Então, nesse começo, a gente precisa entender isso. O que é esse serviço de mordomia, que é sobre administrar algo que não é seu e administrar bem algo que não é seu, que eu falo sobre um serviço de confiança, que é um ato de adoração e que o que eu faço, ainda que seja muito bem em relação a serviço, isso precisa estar sujeito à minha rendição, senão não é mordomia para Deus. Você está servindo a outro Senhor, mas não ao nosso Deus. Então você precisa se render a Ele para que todos os seus atos de boa administração sejam um ato de rendição ao Senhor. Tá bom? Vamos ver onde isso tudo começou? Isso tudo começou lá em Gênesis. A gente vai primeiro ler Gênesis 1. Eu vou ler do 26 ao 29, mas depois, se vocês puderem ler o 1, 2 e o 3 todo, vai ser muito bom. Nosso texto base vai estar lá em Mateus, mas o texto do princípio da mordomia está lá em Gênesis, tá? Todas as vezes que vocês quiserem procurar um princípio bíblico, vai primeiro para Gênesis, que provavelmente ele está lá. No 26 diz assim, ó. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante. Lívia, cheguei atrasada. Está sendo sobre o quê? Sobre mordomia cristã. Nós estamos falando sobre mordomia cristã. Esse é o primeiro estudo. A gente está falando sobre o princípio da mordomia. Estamos lendo Gênesis 1, 2 e 3. Eu estou lendo aqui alguns versículos, mas a gente, se vocês puderem ler os 3 capítulos, vai ser muito bom, tá? Vamos lá, no 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, dominará ou governará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha nós mulheres aí também. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem. Encham e governem, olha o governo aí de novo, e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que sirvam de alimento a vocês. Então aqui a gente vê Deus fazendo o homem a imagem e semelhança dele. A gente vê Deus dando a ordem para que ele governe, dizendo para ele que ele vai governar, declarando que o homem vai ter o governo das coisas. E ele disse que ele seria a imagem e semelhança do próprio Deus. Abençoou o homem, no caso o ser humano, porque a mulher está aqui, ó, homem e mulher os criou. Abençoou e depois deu a ele as plantas com sementes para que servissem de alimento. Isso aqui aconteceu em Gênesis 1, do 26 ao 29. Quando a gente vai lá para Gênesis 2, lá no versículo 15, a versão que eu escolhi para ler, a maior parte dos versículos é a versão transformadora. Mas quando
algumas vezes eu posso ler alguma versão diferente, tá bom? Lá em Gênesis 2:15, prestem atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Éden quer dizer planície. E quando a gente vai até para o nosso dicionário, quer dizer um lugar de delícias. Então Deus fez tudo, depois decidiu fazer o homem para governar. Então Deus criou numa planície um lugar muito agradável, um lugar de delícias, um jardim, como vocês já sabem, colocou o homem lá. Oi, Mix, bom dia. Colocou o homem lá, e aí tem um para que ele foi colocado lá. Lá no versículo 15, o Senhor diz: para cultivá-lo e tomar conta dele. Opa, então o homem foi colocado no jardim para tomar conta de algo que não era dele, que era do Senhor. Para cuidar, para cultivar, para plantar, para colher, para podar, para fazer o que precisava ser feito no jardim, que não era dele, mas que foi dado, entregue a ele para governar, para ter o governo sobre aquele jardim. Então, entende que no versículo 15 de Gênesis 2, a gente já esbarrou aqui com o princípio da mordomia. A gente, em Gênesis 1, já tinha entendido que Deus colocou o homem para governar sobre tudo o que Deus fez e pertence ao Senhor. E agora, em Gênesis 2:15, a gente está esbarrando mais uma vez com o princípio da mordomia, para cultivar e tomar conta de algo que não é dele. Lá no versículo 19 de Gênesis 2, Deus continua: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os aos homens. Quem trouxe? Deus. Deus trouxe todos esses animais aos homens para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Então, depois que o Senhor declara que ele vai formar o homem como imagem e semelhança dele, colocá-lo para governar, e que ele teria domínio sobre essas coisas, e que ele teria árvores com sementes para poder servir de alimento. Depois de Deus falar que o homem vai... Depois de Deus oficialmente colocar o homem no jardim e dizer que o homem vai tomar conta do jardim, agora Deus traz para o homem os animais para que se concretize a palavra do Senhor e o homem sirva. O homem faça uma ação de obediência e rendição à palavra que Deus decretou sobre ele, no capítulo 1 e no versículo 15. Ok? Então, todos esses versículos nós estamos vendo o princípio da mordomia no Éden. Adão serviu a Deus e adorou a Deus no Éden, fazendo o que Deus tinha decretado para ele fazer, servindo, tomando conta do jardim que o Senhor entregou, tomando conta dos animais que o Senhor disse que ele governaria, tomando conta de todo o ambiente que o Senhor deu a ele, governo de algo que não era dele. E o que aconteceu nesse cenário? A gente sabe o que aconteceu. A serpente veio, falou com Eva. A serpente aqui é uma figura, uma figura de Satanás, o inimigo. O inimigo estava andando no jardim, e aí eu já deixo uma pergunta para vocês aqui: quem é que estava cuidando do jardim? Era o homem. E o inimigo estava fazendo o que lá? O homem precisava cuidar do jardim e ele deixou o inimigo passear no jardim. Vamos continuar aqui, não vou entrar muito nesse assunto agora. O homem que governava sobre todas as coisas deixou o inimigo passear no jardim, deu lugar a ele. A gente sabe que ele foi lá conversar com Eva. Aí a gente sabe o que aconteceu. E lá no versículo 6 e 7 do capítulo 3, que fala da queda do homem, diz assim: a mulher viu que a árvore era linda. Quando que a mulher viu? Depois que ela deu ouvidos à semente. Que árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que não podiam comer. Eles tinham todas as árvores com sementes, mas dessa eles não podiam comer.
E aí a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria, o fruto. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, ou seja, Adão estava com ela quando todas essas coisas estavam acontecendo, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. O que está acontecendo aqui? O homem que era o mordomo das coisas de Deus, o homem que tinha o governo das coisas de Deus, agora pega a sua autoridade de governante, de administrador, e entrega a Satanás. É isso que acontece lá no Éden. Satanás passa a assumir o ofício de mordomo, passa a exercer a mordomia. Só que Satanás não presta o ato de adorar a Deus. Satanás, ele é sujeito a Deus porque Deus tem o controle de todas as coisas, mas a sujeição, a submissão não parte do coração dele. Então não há em Satanás um ato de submissão. Então o que acontece? Satanás governa como se fosse seu. Satanás governa como se tudo que existe no mundo fosse seu e não do Senhor. Satanás passa a governar. E a palavra é essa. Ele passa a ter governo, porque o homem entregou o governo, a administração a ele, como se fosse tudo dele. E de fato, passou a ser. Porque o homem entregou a ele algo que nem pertencia a ele, mas estava sobre o governo dele. E o que Deus faz? Se você entregou isso às mãos de alguém que está sujo, agora eu vou precisar desfazer tudo para criar tudo com a minha essência novamente. E então eu vou restaurar tudo com a minha essência e vou devolver o governo disso ao homem. Desde o Éden, Deus está trabalhando para restaurar o plano inicial. Deus não tem um plano B. É sempre o plano A que vai funcionar. Ele vai restaurar todas as coisas para funcionar do jeito que ele botou para funcionar. Então, quando que isso se reverte de novo? Quando lá em Gênesis 3, do 17 ao 19, Deus fala com a mulher, Deus fala com a serpente, antes do 17, Deus fala com a serpente, no 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E aí a gente sabe que ele fala que um vai ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Aqui Deus faz a promessa de Jesus. Então, ali, Deus já estava dizendo que tudo seria restaurado. Por isso, Jesus precisou vir como homem, tomar o governo de volta, para que essa mordomia, para que essa administração funcionasse do jeito que tinha que funcionar. Por isso, nós cuidamos das coisas do reino e não das nossas. Tudo que nos é dado, quando nós temos a mente restaurada, porque aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador e vivemos sob a palavra, nós temos o entendimento que não é nosso, nós não governamos como Satanás. É do Senhor e nós cuidamos bem, administramos bem, porque nós temos o ato de rendição a Deus e sabemos que Ele criou todas as coisas e nos entregou. No 17, Deus fala ao homem assim, lá do capítulo 3. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida, você terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Aí ele fala, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto, você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Lembra que lá no capítulo 1 a gente leu que Deus deu a árvore com as sementes para que servisse de alimento para o homem. Aqui, Deus fala, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Ou seja, na mente caída do homem,
todo o trabalho que ele faz é para que ele tenha sustento. Na mente pecaminosa do homem, tudo que ele faz trabalha, ele só é digno de comer porque ele trabalha, ele só é digno de ter sustento porque ele trabalha, ele só é digno de possuir alguma coisa por conta própria, com as próprias mãos, porque ele trabalha. Mas na mente restaurada do homem, a gente sabe que tudo que a gente faz é porque o Senhor nos dá para fazer, como um ato de adoração. Então, nós trabalhamos para a glória de Deus, nós servimos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, nós cuidamos para a glória de Deus, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Lembrando que o princípio da mordomia foi estabelecido no Éden, e Éden é um lugar de intimidade e comunhão. Então, nós não podemos desatrelar o servir da intimidade e da comunhão com Deus e com o outro. Porque o homem não ficou só no jardim. Deus deu a ele alguém que o correspondesse. Então, nós precisamos entender que a mordomia cristã, a mordomia que agrada a Deus, a mordomia com a mente renovada, a mordomia que nos leva à mente de Cristo, que nos leva ao princípio do Éden, a mente que governa, sabendo que tudo pertence ao Senhor. E eu cuido, porque eu amo e o adoro. Nós não governamos como Satanás. Nós não governamos, nem muito fazemos, porque vamos viver de fazer algo. Nós governamos porque somos. E porque nós somos, nós o adoramos. E adoramos cuidando daquilo que é dele. E por ser dele como pai, consequentemente é nosso como filho. E lá para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas antes de eu entrar em Mateus, quando fala que o Senhor confiou aos seus servos os seus recursos, eu precisava mostrar para vocês que a mordomia é uma base, é um princípio, e ela foi roubada no Éden. Quando o homem entregou para Satanás, ela foi roubada no sentido de Satanás enganar o homem, mas foi o homem que entregou a ele, porque Satanás não podia tomar a força. Quando ela foi pega do homem, deturpada, ali mesmo o próprio Senhor já tinha um plano para restaurar todas as coisas. Então, que vocês possam depois ler Gênesis 1, 2 e 3 e entender que é um princípio de comunhão, de adoração, de início da mente de Deus em nós como imagem e semelhança do Senhor, e não governando como Satanás, mas é um princípio onde a gente governa e domina segundo o coração de Deus, para Ele, por Ele e por meio dele. Amém?